A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com alegria que nós novamente nos reunimos para refletirmos juntos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos refletir juntos sobre a satisfação dos homens ou a de Deus. Qual estamos provocando? Através da nossa vida, através das nossas ações, o que nós estamos provocando? A satisfação dos homens ou a satisfação de Deus? Nosso texto base está lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 10. Ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos, Senhor, para que nesta oportunidade o Senhor possa usar-me, Senhor, como Teu instrumento. Seja apenas, Senhor, a minha boca falando, mas que venha a Tua vontade, sendo diretamente expressa aos corações daqueles que nos ouvem ou nos assistem. Assim nós te clamamos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra pregada, essa palavra lida, ela faz parte de um contexto sobre pessoas que estavam se desviando da fé, pessoas que estavam sendo enganadas por outro tipo de palavras que não provinham de Deus. E neste texto, Paulo exorta para que, ainda que um anjo viesse trazendo um novo evangelho, nós devíamos considerá-lo amaldiçoado. Todavia, hoje nós vamos nos concentrar no versículo 10, que após Paulo fazer a exortação, ele também traz algumas indagações sobre o que temos buscado e que tipo de aprovação e agrado nós temos nos inserido, temos nos direcionado. Então, 3 reflexões são pertinentes nesta oportunidade sobre o que temos produzido através das nossas vidas e o que nós, com nossas ações, conseguimos fazer. Vamos refletir sobre elas e eu te convido para estar junto comigo. Primeiro, o que todo o mundo aprova gera aceitação entre os homens. Essa afirmativa é certeira. Nós vemos que houve um caso de Judá, ainda lá em Gênesis, um dos filhos de Jacó, que Judá se colocou para possuir uma mulher em prostituição. O versículo está lá em Gênesis 38, 15 e 16 e diz assim: quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Nessa oportunidade, Judá ofereceu um cabritinho, ofereceu alguma coisa em troca daquela relação sexual impura. Ele entendendo que aquela mulher era uma prostituta. O que o mundo vem trazer, vem agradar aos homens. Lembre dessa afirmativa. Então, com certeza, aqueles homens daquela época, eles viam aquilo talvez até como uma forma normal. E o problema aqui não foi ele não saber que aquela mulher era a sua nora, mas sim o seu trato mundano e comum sobre a carnalidade e até uma tradição machista, sexual, em negativar a prostituição, mas usar dela com naturalidade. A carne, ela vai estar em constante fome para se satisfazer. Aqueles homens que viam Judá fazer aquilo, que viam Judá estar naquele ato, talvez aqueles homens nem ligassem. Não, é só mais um homem utilizando satisfazendo os seus desejos carnais. E Judá, naquele momento, ele procurava satisfazer as suas vontades e agradar a homens, agradar a si próprio, agradar a prostituta em troca de algum tipo de pagamento, agradar aos demais. Então, quando nós tentamos fazer ações ou quando nós fazemos ações que visam satisfazer a nossa vontade carnal, satisfazer ao que geralmente o mundo faz, aquilo que é comum, aceito por todos, nós estamos entrando num grande risco pecaminoso
de estarmos desagradando a Deus, mas agradando aos homens. Porque o mundo, ele quer justificar o seu pecado sem te amar. O mundo, ele justifica aquilo que você faz de errado, não tendo nenhum amor por sua vida. Ele vem dizer que a sua raiva é justa. Ele vai dizer que a sua vingança é justa. Ele vai dizer até que a sua traição é justa. E vai colocar vários motivos porque você cometeu determinado pecado, quando ao invés disso você deveria estar arrependido e tentando se livrar deste pecado que te corrói, deste pecado que te domina, deste lamaçal em que estás mergulhado. Mas o mundo vem trazer justificativa e você se apega a essa justificativa porque elas te colocam no colo e te fazem carinhos como se estivessem tratando de um bebê inocente. Só que a culpa é sua pelo seu pecado. O pecado foi cometido por você. E quando vem até dentro de uma traição, trazer justificativas, é porque o seu cônjuge isso, aquilo, é porque ele era carente, é porque ele era mau, é porque ele era aí. Sempre traz algum tipo de justificativa. Novamente, se desvia do caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 5, a partir do versículo 29, o seguinte: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Veja como a palavra de Deus traz. A palavra de Deus traz que enquanto o mundo está tentando justificar o seu pecado, dizendo que em você não há erro, que em você só há algum tipo de aproveitamento das circunstâncias do que estava acontecendo, do que você estava sendo influenciado, a palavra de Deus vem dizendo que aquilo que te faz pecar é melhor você arrancar e jogar fora. A palavra diz que é melhor a gente ir para o céu faltando alguma parte do que a gente ir para o inferno com o corpo inteiro. É isso que a palavra, é dessa forma que a palavra trata o pecado. Você deve se abster dele, não agradar ao homem, não agradar à sua carne, mas procurar agradar a Deus. E entra a nossa segunda reflexão. A aprovação de Deus exige glorificar a Ele. Lembra que nós vimos o caso de Judá, que procurando satisfazer a si mesmo, a sua carne, e era bem aceito pelos homens daquela época, ele procura uma prostituta para se satisfazer. Veja o que acontece em Gênesis, só que agora com José, o irmão de Judá. Enquanto Judá vai na direção à prostituta para se satisfazer e, como eu disse, ser aceito pelos homens, José tem uma ação diferente. A palavra de Deus diz assim, que José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Percebe a diferença de Judá e José nas atitudes? José não deixou de ficar com aquela mulher porque ela tinha um marido. Claro que isso envolveu a justificativa de José, mas a principal ação de José, aquilo que o movia, aquilo que o colocava, era agradar a Deus. Porque ele falava: como eu posso cometer algo e pecar contra meu Deus? Ele sabia que aquilo ia desagradar a Deus, que aquele ato sexual não era algo que estava provido de Deus, não era algo que estava dentro de um casamento, dentro de uma união que Deus abençoou. É essa a diferença daqueles que fazem segundo os conselhos dos homens, que fazem querendo agradar a própria carne, agradar aos que estão à sua volta. José não se preocupou com isso. Quantos outros poderiam ter dito: porque você não aproveitou o momento. Mas lembra, o mundo traz justificativas para você pecar.
Mas se você quiser adorar a Deus, se você quiser agradar a Deus e ser aprovado, buscar a aprovação de Deus, você deve fazer segundo aquilo que Deus tem chamado para você fazer. E Deus chama para nós sermos santos. Você percebe que José se preocupou em desagradar a Deus? Você consegue perceber isso? Qual tem sido a sua preocupação? Qual tem sido a sua atenção? Agradar a homens ou agradar a Deus? Que tipo de aprovação você tem desejado para a sua vida? Veja, meu amado, o que é da carne não é do espírito. Elas não se misturam. Os desejos, as ações, os resultados não se misturam. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é do Espírito, para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, de 5 a 8 diz isso. Em espírito nós somos alimentados para alcance da plena fome ou sede. Lembra que a carne sempre vai querer mais. A carne se satisfaz hoje e procura outra coisa que vai te satisfazer amanhã. Mas Jesus tem algo diferente para as nossas vidas. Jesus respondeu lá em João 4, 13 e 14. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso que o Senhor tem prometido. É isso que o Senhor tem ofertado à sua vida dia após dia. Ele tem algo diferente para você. Ele tem algo que vai contrariar a este mundo. Ele tem algo que vai contrariar a sua carne. Ele tem algo que vai contrariar os homens. Mas você será aprovado. Mas você será agraciado. Mas você terá os bons olhos de Deus sobre sua vida. Se você não ter na sua vida a vontade de agradar a carne, mas a vontade de agradar a Deus. Deus, ele aponta os nossos erros e nos chama de pecador. Nos chama de pecadores, sem deixar de nos amar. Enquanto o mundo não aponta os erros, mas não nos ama, Deus aponta os nossos erros, mas ele nos ama. E entre nossa terceira reflexão, o nosso objetivo é sermos servos de Deus. Esse é o nosso objetivo. Quem me serve precisa seguir-me, diz a palavra do Senhor. E onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. Nosso foco ele deve ser exclusivamente Jesus. Hoje, postando uma ilustração, aquela reflexão de 1 minuto, a gente dizia que um pintor pintou um quadro da Santa Ceia, expôs numa grande exposição e ficou do lado do quadro, quietinho, sem dizer que ele era o autor. E as pessoas começaram a falar sobre vários pontos de sua pintura, sobre as comidas nas mesas, sobre as pessoas, sobre o ambiente do quadro, mas não falavam do principal, o que o pintor queria, que era Jesus no centro do quadro. Então ele quebra todo o quadro e fala que vai refazê-lo, que vai recomeçar. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos recomeçar quando nós vemos que a nossa vida, que as nossas ações não estão apontando para o principal, para o centro, que é Jesus Cristo. Nós precisamos recomeçar, nós precisamos apontar, e nós vamos fazer isso verbalmente? Talvez sim, e é necessário que o façamos, mas nós precisamos ter essa confirmação através de ações da nossa vida. Jesus é o nosso centro, ele é o autor de tudo. Em Jesus todas as coisas são feitas, mas tudo que tem feito pelo Senhor são criaturas, são algo criado pelo Senhor.
mas não são o próprio Senhor, e nós precisamos fazer essa distinção. Assim como na ilustração do quadro, a comida, as pessoas, o ambiente, era tudo criado por Jesus, mas o importante era Jesus no centro do quadro, mas que as pessoas não estavam conseguindo compreender. Na sua vida, meu irmão, é do mesmo jeito. Há muitas importâncias, sim, no emprego, na família, na escola, na casa, nos bens materiais. São coisas que muitas vezes são necessárias para as nossas vidas, só que elas são tudo criadas por Deus, porque o nosso foco, o nosso objetivo deve ser Jesus, se é que queremos servi-lo. E para servi-lo é impossível termos em nosso objetivo agradar a homens. Gálatas fez uma afirmativa em Paulo, nós vemos essa afirmativa quando ele escreveu a carta aos Gálatas, de maneira com certeza influenciada por Deus, porque se queremos agradar a homens, não serviremos a Deus, porque Jesus sim, diz a palavra do Senhor, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1, de 15 a 17 afirma isso. A quem é que eu vou agradar? A homens ou a Deus? A quem agradaremos? Aqui fica a decisão para hoje. A quem agradar, a homem ou a Deus? De quem queremos a aprovação? Essa resposta, como eu já afirmei, pode ser dita verbalmente. E é importante que você fale, eu quero agradar a Deus. É importante que saia de sua boca essa afirmativa. Porém, a prova da nossa resposta será vista através das nossas ações, será vista através do nosso dia a dia, para saber se aprova a homem ou a Deus. Busque a aprovação de Deus, meu amado, meu irmão, minha irmã. Busque agradar a Deus. Busque a condição que pode ser alcançada somente em Jesus Cristo. Essa condição de ser aprovado por Deus, ela só pode ser alcançada em Jesus Cristo. Porque ele, lembra, que é o centro. Ele nos conduzirá a agradarmos ao Senhor, a agradarmos a Deus. E seremos aprovados não por nós mesmos. Nós seremos aprovados por causa de Jesus. Porque enquanto o mundo quer justificar o seu pecado, Jesus Cristo quer justificar a sua salvação. A sua salvação será justificada não por suas ações, será justificada pelo Santo Cordeiro, por aquele que morreu por você, por aquele que entregou sua vida na cruz. Essa é a justificação da sua salvação. O mundo tenta justificar o seu pecado, mas Jesus quer justificar a sua salvação. Que ele seja verdadeiramente o centro de nossas vidas. Que nele possamos agradar ao nosso Pai Celestial. Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Jesus. Não querendo agradar a homens, mas querendo agradar a Deus. E nós conseguiremos isso através de Jesus. Coloque o seu dia a dia cada vez mais no objetivo, no interesse, no intuito, na prioridade de agradar a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Saúde, alimento, condições básicas para você viver, sobreviver, serão alcançadas através do reino de Deus quando nós o buscarmos em prioridade. E nós devemos buscar enquanto podemos achar. E nós devemos conhecer e continuar conhecendo a este Senhor. Assim diz a palavra do Senhor em Oséias. Nós devemos continuar. Se apegue a Jesus Cristo. Queira agradar a Ele para receber a aprovação do Pai através dele. Meu amado, te convido para orar comigo esta noite. Oremos então. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero agradecer
porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos guardado. Ó Deus querido, sela, Senhor, esta palavra, aplique-a, Senhor, na vida de todos que estão vendo ou nos escutando. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos instruir, Senhor, para fazermos a Tua vontade, meu Pai, e não buscarmos agradar ao homem ou ao mundo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é que deve ser o centro de todas as coisas. Ó Pai, nos ajude para que nós possamos Te adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Deus, ainda eu peço que o Senhor possa livrar-nos, Senhor, livrar esta geração em todo o mundo, meu Pai, desta pandemia que estamos vivenciando. Retira de nós, Senhor, esses dias difíceis e possamos estar, Senhor, o quão antes, todos unidos, louvando e adorando o Teu santo nome em comunhão, meu Pai, nos abraçando e nos alegrando com a Tua presença, Senhor. Assim nós Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Até a próxima.